Olá! Como é que vocês estão? Como é que têm passado? Está tudo bem? De onde é que vocês me falam? Escrevam-me aí de onde é que vocês estão, onde é que vocês falam. Bem, eu acho que vou tirar a camisola que eu estou cá com um bocadinho de calor. Calor. Olá! Então, vocês já devem estar mais ou menos a ver o que é que nós hoje vamos falar. Um bocadinho do meu dia, mais uma vez, eu gosto de partilhar convosco aqui nestes diretos um bocadinho do que é que eu fiz no meu dia e assim dar-vos ideias para vocês fazerem aí em casa. Eu gosto de tentar transmitir-vos coisas que facilmente vocês conseguem fazer em casa e hoje, mais uma vez, é isso que eu pretendo aqui neste direto, é partilhar convosco o meu dia de hoje e coisas que vocês conseguem fazer facilmente em casa. O que é que nós vamos então fazer hoje? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o vídeo que eu partilhei aí na página e também partilhei no Instagram. Eu estive a fazer hoje massa fresca e então resolvi mostrar-vos aqui o que é que eu andei a fazer hoje com a massa. Quem é que não gosta de massa? E a massa fresca, na minha opinião, é mais saborosa do que aquela massa seca que nós temos, que nós podemos comprar no supermercado. E quem é que não tem farinha e ovos? Toda a gente tem farinha e ovos em casa, é quase dois ingredientes base que toda a gente tem. Por isso nós só precisamos de farinha e ovos e um bocadinho de sal para conseguirmos fazer a nossa massa. Depois, claro que nós podemos fazer outras massas, podemos usar o espinafre para criarmos aqui uma massa verde, como eu tenho aqui. Podemos usar especiarias para lhe dar um sabor de alguma especiaria que gostemos e também aproveitamos e dar um bocadinho de cor. Se usarmos o açafrão, por exemplo, tornamos a massa ainda mais amarela. Mas a base é de farinha e ovos. E, portanto, nós para cada 100 gramas de farinha precisamos de um ovo e esta é a regra base para fazer uma massa. E depois é a energia nos braços. Amassamos energeticamente e conseguimos fazer a nossa massa. É simples. É termos numa taça a farinha, os ovos consoante a quantidade de farinha que nós pretendemos e depois colocamos os ovos no meio e vamos então mexendo até termos uma massa. Quando acabamos de ter a massa, quando a massa fica, já temos a massa amassada, temos que aguardar cerca de meia hora, uma hora para a massa descansar. O glúten que está na farinha precisa de descansar e, portanto, de forma a que nós consigamos esticar, senão o que é que vai acontecer se nós tentarmos esticar logo a massa? A massa nós esticamos e a massa encolhe, nós esticamos e a massa encolhe. Portanto, convém sempre aguardar no mínimo meia hora até a massa estar a descansar. E pronto, e depois convém sempre embrulharmos em película a nossa massa, deixamos assim descansar, mas muito bem envolvida na película, porque se não estiver envolvida nesta película, a massa vai secar e também depois também não dá para trabalhar e então depois é rolo na mão e esticar. O primeiro passo é esticar assim em retângulo, depois o que se faz quando não temos assim um retângulo direito, é cortar aqui, parar aqui e, por exemplo, aqui que vocês já podem ver que facilmente conseguem fazer uma lasanha. É só cortarem depois as tiras da lasanha à grossura que vocês querem e facilmente têm uma lasanha. Eu hoje fiz dois tipos de massa. Eu fiz a massa normal, esta só leva farinha e ovos. E fiz a massa verde. Esta massa levou espinafres que eu triturei juntamente com o ovo e adicionei à farinha. E
E depois temos, podemos fazer, eu fiz aqui hoje, fiz os tortellinis, fiz raviolis, vocês podem ver aqui, tenho aqui ainda massa que está a secar, que eu estive agora a terminar de a fazer, e então ela teve aqui, tem que estar aqui no mínimo, porque depois de nós cortarmos a massa pode secar aqui, se for estas massas assim pequeninas. Se for massa tipo esparguete, pois aproveita, podes fazer em casa. E se for esta massa, vocês põem ou aqui numa rede, se tiverem, ou então mesmo num próprio pano, e vocês descansam assim a vossa massa cerca de meia hora até ela secar um bocadinho. E aqui está, ou então vocês podem, se for massa assim tipo esparguete, ou tagliatelle, ou qualquer coisa, vocês podem pendurá-la. Ou assim, isto eu arranjei, tinha isto aqui, tenho aqui o meu rolo a fazer peso. Portanto, isto é improvisado e vocês também podem improvisar em casa. Vocês podem usar uma cruzeta para fazer isto ou como quiserem. Tenho aqui então tagliatelle, mas tenho aqui uma massa mais grossa, tenho as folhas da lasanha, que está ali a secar. E tenho aqui então tortellinis e raviolis que também estão a secar. E hoje então eu resolvi fazer massa fresca, e depois nós podemos fazer uma quantidade maior do que aquela, já que estamos num dia de sujar a cozinha cheia de farinha e de coisas, então já agora vamos fazer. E se tiverem os pequenos em casa, é uma animação, fazem todos, amassam, esticam, uns fazem uns moldes, outros metem o recheio, fazem conforme aquilo que vocês querem e conseguem ter toda a família junta a fazer uma massa. E podem fazer vários tipos de massa, porque a massa depois vocês podem guardar no frigorífico cerca de 3 dias, ou então no congelador, e no congelador dura mais tempo, à volta de 3 meses. Por exemplo, para congelar a massa, eu congelo mesmo num Tupperware, numa caixa normal, meto assim a massa e fecho-a, e tem que ser bem fechado e dura lá cerca de 3 meses. Convém vocês porem a data e porem o que é que tem aqui dentro, que é para depois saberem se ainda está em validade ou não. Por isso, vocês tiram um dia inteiro, fazem as vossas várias massas. Fazem massa de lasanha, é tão simples, vocês já têm que esticar a massa. Quem é que nunca esticou uma massa? Isto é como outra qualquer. Depois de amassar, esticam, fazem retângulos e fazem a vossa lasanha, e acreditem que vai ficar espetacular. E há quem diga que a massa engorda, ou a massa é muito calórica, não sei o quê, mas a massa fresca tem pouco mais de 300 calorias por 100 gramas, e além disso é rica, tem hidratos de carbono e tem minerais e vitamina B1 e B2, o que também a torna um alimento importante no nosso dia-a-dia. Não podemos abusar? Não. Mas podemos comer à vontade em diversos dias. E depois também o que engorda mais nas massas são os molhos que nós fazemos. Nós temos, vocês sabem, ou alguns, que existem vários tipos de massa. Vocês têm, de molhos, desculpem. Têm molhos mais simples, têm molhos mais calóricos, e depois, dependendo do molho que vocês escolhem, é que também a vossa massa pode ficar mais calórica ou menos calórica. Temos os molhos base, por exemplo, vocês fazerem um tagliatelle, ou mesmo aqui os tortellinis, e depois fazerem só assim em azeite e alho, é espetacular, e só leva mesmo azeite e alho e vocês têm uma massa espetacular pronta a comer. Podem também fazer um molho de tomate, o chamado napolitana, têm a bolonhesa normal, não é? Com carne picada. Podem usar só, por exemplo, manteiga e salva. Eu gosto com a manteiga, é mais calórico, mas dá um sabor diferente e é interessante. Temos a carbonara, que também muita gente conhece, à base do ovo e queijo. Temos a do pesto, com manjericão, pinhões e azeite, também deliciosa. E assim vocês podem criar vários tipos de massa, com vários formatos.
Eu tenho a máquina, o que me dá uma ajuda brutal, porque para esticar eu só tenho que ligar e passar-lhe a massa e ela vai esticando, portanto dá-me uma ajuda brutal. Mas vocês podem perfeitamente fazer à mão, inclusive é mesmo cortar, porque se vocês... Esparguete pode ser mais complicado porque tem que ser muito fino, mas por exemplo um tagliatelle vocês conseguem perfeitamente cortar umas tiras e fica mais ou menos um tagliatelle. Não se esqueçam de deixar sempre secar, assim. Outra forma que vocês podem para secar, caso não queiram pendurar ou não tenham, ou ainda não consigam arranjar a forma de secar a vossa massa, vocês podem, simplesmente cortam a massa, fazem os tais ninhos, que às vezes até se vê mesmo à venda as massas assim em ninhos, e colocam na própria bancada com muita farinha assim à superfície e colocam lá os vossos ninhos e deixam então secar. É importante que vocês deixem secar a massa para depois poderem usar, senão ela vai ficar, ela neste momento, esta aqui que eu acabei de esticar, ela ainda está úmida, e então ela depois cola-se com facilmente e vocês não vão conseguir cozê-la e que ela não, por exemplo, os tortellinis não rebentem e assim. Por isso é importante que vocês deixem no mínimo meia hora assim a secar, como temos aqui no exemplo, ou como eu tenho aqui, que tive agora mesmo a acabar de fazer. E então ela está a secar. Depois de secar, se vocês quiserem congelar, então guardam no vosso Tupperware, também podem guardar em sacos hermeticamente bem fechados, ponham a data para saber quando é que foi feita e, portanto, até quando é que ela está, válida. E pronto, outra coisa importante a fazer-se com as massas, que eu gostava de dizer e pronto, de falar convosco, é como é que se deve cozer a massa. Portanto, a massa deve estar al dente. E o que é que isto significa? É mole de fora, mas ainda meia durinha no meio. E então, e outra coisa é que não convém que ela se chegue à água e comece a juntar toda. Como é que nós fazemos isto? Portanto, basicamente, vocês precisam de uma panela relativamente alta e ter para cada 100 gramas cerca de 1 litro de água e deixar a água ferver bem com um bocadinho de sal. Assim que a água levantar fervura, então é que colocam a vossa massa e deixam a cozer e de vez em quando mexam ligeiramente só para a massa cozer bem em toda a volta de uma forma uniforme. E pronto, agora, e depois, se vocês quiserem fazer uns raviolis ou uns tortellinis ou assim umas massas recheadas, só têm que escolher o vosso recheio. Existem inúmeros recheios. Eu neste momento aqui tenho uma pasta de tofu, e noutra tenho ricota com espinafres, que eu gosto. Podem fazer mesmo com a bolonhesa, podem fazer com frutos do mar, podem fazer com atum, podem fazer só de queijo, podem usar ervas aromáticas com queijo ou com o que vos agradar. É preciso terem atenção também nestas massas recheadas, para elas não rebentarem quando estiverem a cozer. Portanto, têm que as pôr com cuidado, de forma a que, senão, se elas rebentam, o recheio sai e quando vocês vão a comer não têm recheio. E pronto, eu acho que isto é uma ótima ideia para vocês fazerem em casa. Percam uma manhã, porque isto também faz-se muito rápido, porque vocês, é só amassar a massa, vocês demoram cerca de 10, 15 minutos, não mais que isto. E depois de amassar a massa, depois não a vão esticar toda ao mesmo tempo, porque aqui convém que a massa seja esticada relativamente fina, portanto não convém que vocês estiquem, tenham assim uma grande quantidade de massa, senão vocês não vão conseguir trabalhar com facilidade. Portanto, cortem em porções mais pequenas e vão esticando, e depois de vocês terem a vossa placa assim direitinha, vocês fazem aquilo que vos apetecer. Se quiserem fazer raviolis, ou se quiserem fazer tortellini, ou se quiserem
cortá-las tipo tagliatelle, ou se quiserem simplesmente deixá-la como lasanha, que é espetacular, porque depois, se vocês quiserem fazer lasanha, vocês só precisam de usar estas placas, usam o vosso molho bechamel e o vosso recheio que vocês escolheram e vai direto assim, não precisam de cozer, não precisam de fazer nada, porque o próprio molho bechamel vai cozer a massa. E foi assim, o meu dia hoje foi passado de volta da massa, basicamente, desta massa. Agora que já estou a terminar, já terminei aqui as minhas massas, eu vou acondicioná-las quando elas secarem. Estas aqui ainda estão em fase de secar, ainda se sente um bocado de umidade, portanto aguardem mesmo que elas sequem. E depois, sim, vou guardá-las no frio e se vocês se fizerem maior quantidade, guardem então no congelador. Por isso, aproveitem os pequenos em casa, mais uma vez, eu estou-vos a tentar dar ideias que vocês consigam usar com os vossos pequenos, porque todos os pequenotes gostam de uma boa massa. E se eles fizerem a massa, ainda vão gostar mais, porque ficam orgulhosos daquilo que fizeram, veem como é que foi feito, tiveram o trabalho e quando vão a comer vão-se orgulhar e vão dizer à família, aos amigos que fizeram a sua massa. E as crianças ficam muito felizes quando nós tentamos integrá-las nestas tarefas que eles consideram que são tarefas de adultos e que nós às vezes, quando em tempos normais, quando não temos grande tempo e é chegar e fazer o jantar ou despachar para fazer os trabalhos de casa ou para isto ou para aquilo, dizer não temos tempo para o estar a ensinar a fazer nada de cozinha, porque eles têm os trabalhos dele para fazer, têm que tomar banho, têm que se arranjar, nós queremos nos despachar e, portanto, aproveitem agora que realmente temos tempo para lhes ensinar coisas que também são interessantes para eles. Acho que é muito importante também eles aprenderem a fazer outro tipo de coisas e eles agora têm tempo e nós também temos mais paciência, porque mesmo estando a trabalhar em casa, nós acabamos por guardar aquele tempinho e temos mais paciência para estar e com mais tempo para lhes estar a ensinar, se eles deixam cair um bocado de massa ou se eles deixam estragar qualquer coisa. Mas nós temos paciência para esperar, para aguardar, para voltar a fazer mais um bocadinho, para explicar que não é por esse processo, que é por outro processo. E então aproveitem a companhia dos pequenotes, quem tem pequenotes em casa, quem não tem pequenotes em casa, faça na mesma, com o marido, sozinho, divirtam-se na cozinha e façam assim umas massas diferentes e depois mandem-me fotos, faz favor, para eu ver as vossas massas, inventem recheios, façam com o que vocês têm em casa, não se preocupem muito porque agora não têm A ou não têm B. Façam como vocês, com o que vocês têm, com o que vocês gostam principalmente e façam. Mas para fazer a massa vocês só precisam de farinha de ovos e isso quase de certeza que vocês têm. Ou então é muito fácil de vocês conseguirem arranjar. Esta foi a minha ideia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da sugestão e que sigam e que façam isto, porque acho que é giro. Eu adoro massa, eu confesso, portanto eu sou suspeita, mas acho que toda a gente gosta de um bocadinho de massa, nem que seja pela experiência ou para ser diferente e porque fomos nós que fizemos, principalmente. Eu acho que as coisas têm um sabor completamente diferente quando somos nós que fazemos a nossa massa. E se vocês têm ovos caseiros, então nem precisam de açafrão para que a massa fique amarela. Esta foi feita com ovos caseiros e nota-se logo porque ela fica amarelinha. Por isso, nem precisam de açafrão, mas se quiserem pôr açafrão, se gostarem de especiarias, se quiserem pôr pimentão doce, se quiserem pôr caril, inventem, criem, se ficar